Bom dia, igreja. Que igreja mais linda, hein? Para quem não me conhece, meu nome é André. Prazer. Eu não estava na escala de pregação. Na semana passada, acho que foi na semana passada, o apóstolo dessa casa me passou a escala, ele tinha inserido meu nome. Vocês deram mal, porque era para a pastora Mirna estar aqui pregando hoje, e vão ter que me aguentar. E eu, assim que eu recebi o nome, eu comecei a orar para saber que palavra eu ia trazer para a igreja nesse dia. E, na hora, Deus falou comigo, falou muito forte, mas eu não acreditei, eu não queria ouvir aquela voz. E Deus confirmou essa palavra 3 vezes durante a semana. 3 vezes. Deus usa pessoas totalmente inesperadas, coisas totalmente inesperadas. Deus fala para mim através de uma criança. A família está aqui, eles não sabiam disso, agora vão saber. Eu estava na casa do Paulinho, da Sani, e a Samira, filha deles, chega lá, estava brincando embaixo, lá na área de lazer, ela chega, e o Paulinho percebe que ela está angustiada para falar alguma coisa. Você não sabia disso, né, Paulinho? Eu não tinha te contado, mas hoje você está sabendo. Que ela estava angustiada para falar alguma coisa. Ele fala assim, fala, Samira. E ela ficou assim, meio envergonhada, e ela falou assim, não, que eu estava lá embaixo, e você também não sabia disso, eu também não tinha te contado. Ela estava lá embaixo e saiu uma conversa sobre de onde que a gente veio, e a menina falou que a gente veio do macaco, e eu falei que não, que Deus criou a gente. E eu comecei a conversar com ela ali, mas Deus já tinha colocado a palavra, eu vou pregar Gênesis 1. E durante a semana, a pastora Bruna também, minha vizinha, ela fez uma postagem, e eu ainda não tinha ouvido, até então não tinha entendido. Deus usou uma criança, confirmando, mas mesmo assim, eu falei, não é possível. E durante a semana, a pastora Bruna fez uma postagem, ela tirou a foto da lua e colocou um texto de Gênesis 1. Eu não acompanho, dificilmente eu acompanho Instagram. Eu sou um líder de comunicação que não gosta do Instagram, mas a gente faz o trabalho no Instagram. E ela confirmou ali, mais uma vez, Deus estava falando comigo. E, por último, o pastor Tomás, ele me manda algumas mensagens, ele me mandou uma mensagem na quinta-feira, exatamente do que Deus tinha falado, para a gente passar para a igreja. 3 confirmações na semana. Eu já tinha entendido na segunda, mas ele só fala assim, não, vou te falar mais uma vez. Então, gente, vamos abrir as nossas Bíblias em Gênesis 1, e vamos ver o que Deus tem para hoje para a gente. Amém? Amém. Queria que você curvasse a sua cabeça, fechasse seus olhos. Senhor Deus, nós vamos aqui ler a Tua palavra. Nós sabemos que é a Tua palavra que muda tudo, é a Tua palavra que traz vida, é a Tua palavra que traz vida a esse mundo, e é a Tua palavra que orienta esse mundo. Nós sabemos que tudo está em Ti, tudo veio de Ti, o Senhor é a ordem desse mundo, nada fora de Ti está em ordem. Então, nós queremos que o Senhor, meu Pai, coloque ordem dentro de nós, traga o Teu Espírito, meu Pai, nesse momento, trabalhe aqui nesse local, meu Pai, na minha vida, primeiramente, na vida de todo mundo. É que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Amém? Eu vou ler aqui na versão NVI. O povo vai me acompanhar aí. No princípio, Deus criou os céus e a terra. Era a terra sem forma e vazia. Trevas cobriam a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Disse Deus, haja luz, e houve luz. Deus viu que a luz era boa, e separou a luz das trevas. Deus chamou a luz dia, e as trevas chamou noite. Passaram-se a tarde e a manhã, esse foi o primeiro dia.
Depois disse Deus: haja entre as águas um firmamento que separe as águas de águas. Então Deus fez o firmamento e separou as águas que estavam embaixo do firmamento das que estavam por cima. E assim foi. Ao firmamento, Deus chamou o céu. Passaram-se a tarde e a manhã. Esse foi o segundo dia. E disse Deus: ajuntem-se num só lugar as águas que estão debaixo do céu, e apareça a parte seca. E assim foi. A parte seca, Deus chamou terra. A parte seca Deus chamou terra, e chamou mares ao conjunto das águas. E Deus viu que ficou bom. Então disse Deus: cubra-se a terra de vegetação, plantas que deem semente e árvores cujos frutos produzam sementes de acordo com as suas espécies. E assim foi. A terra fez brotar a vegetação, plantas que dão sementes de acordo com as suas espécies, e árvores cujos frutos produzem sementes de acordo com as suas espécies. E Deus viu que ficou bom. Passaram-se a tarde e a manhã, esse foi o terceiro dia. Disse Deus: haja luminares no firmamento do céu, para separar o dia e noite. Sirvam eles de sinais para marcar estações, dias e anos, e sirvam de luminares no firmamento do céu para iluminar a terra. E assim foi. Deus fez os dois grandes luminares, o maior para governar o dia e o menor para governar a noite. Fez também as estrelas. Deus os colocou no firmamento do céu para iluminar a terra, governar dia e noite e separar a luz das trevas. E Deus viu que ficou bom. Passaram-se a tarde e a manhã, esse foi o quarto dia. Disse também Deus: encham-se as águas de seres vivos, e sobre a terra voem aves sobre o firmamento do céu. Assim Deus criou os grandes animais aquáticos e os demais seres vivos que povoam as águas, de acordo com as suas espécies, e todas as aves de acordo com as suas espécies. E Deus viu que ficou bom. Então Deus os abençoou, dizendo: sejam férteis, multipliquem-se, encham as águas do mares, multipliquem as aves na terra. Passaram-se a tarde e a manhã, esse foi o quinto dia. E disse Deus: produza a terra seres vivos de acordo com as suas espécies, rebanhos domésticos, animais selvagens e os demais seres vivos da terra, cada um de acordo com a sua espécie. E assim foi. Deus fez os animais selvagens de acordo com as suas espécies, os rebanhos domésticos de acordo com as suas espécies, e os demais seres vivos da terra de acordo com as suas espécies. E Deus viu que ficou bom. Então disse Deus: façamos um homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais grandes de toda a terra, e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Criou Deus o homem, à sua imagem, a imagem de Deus os criou. Homem e mulher os criou. Deus os abençoou e lhes disse: sejam férteis e multipliquem, encham e subjuguem a terra, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se movem pela terra. Disse Deus: eis que lhes dou todas as plantas que nascem em toda a terra e produzem sementes, e todas as árvores que dão frutos com sementes, elas servirão de alimentos para vocês. Eu dou todos os vegetais como alimento, e tudo que tem em si fôlego de vida, e a todos os grandes animais da terra, a todas as aves do céu e a todas as criaturas que se movem rente ao chão. E assim foi. E Deus viu o que havia feito, e tudo havia ficado muito bom. Passaram-se a tarde e a manhã, esse foi o sexto dia. Amém? Esse texto, gente, traz tantas verdades que eu não consigo enumerar, quantificar. Mas a gente vai pegar uma dessas verdades para a gente trabalhar hoje. O capítulo 1, como a gente pode ver, ele trata do princípio, da minha e da sua existência. Da minha e da sua existência. E tudo que foi criado dentro de uma ordem perfeita.
certo? Foi tudo criado dentro de uma ordem perfeita. No princípio, criou o céu e a terra. Não dá para criar gente sem criar o céu e a terra. Então, tem uma ordem. Depois, ele criou a luz e separou a luz das trevas. Depois, ele criou o firmamento para separar as águas. Aí, ele pegou as águas de baixo e organizou elas. Você fica aqui no cantinho que precisa aparecer a terra. Na terra, ele colocou plantas. Depois ele criou os luminares para guiar a gente em estações e anos, para governar dia e noite. Tudo organizado, tudo em uma ordem. Ordem. Ele falou para as plantas: vocês vão dar frutos de acordo com vocês mesmos, com seus frutos, com as suas sementes. Tudo organizadinho. A mangueira passou a dar manga. A laranjeira, laranja. Você nunca viu uma mangueira dando limão por aí, né? Ainda não, né? Mas quem sabe, do jeito que as coisas estão. Então, tudo organizado. No 5º dia, ele começou a criar os seres vivos. E chegou, finalmente, no 6º dia. No 6º dia, ele começou a povoar a terra. Produza a terra seres vivos de acordo com as suas espécies. Rebanhos domésticos, animais selvagens. Enfim, por último, ele criou o ser humano. E neste momento da criação do ser humano, ele colocou nesse ser algo que ele não colocou em nenhuma parte da criação. Nenhuma. A sua imagem e a sua semelhança. O ser humano, na criação, ele tem a identidade de Deus. Ele tem a identidade de Deus. O ser humano foi criado na mais perfeita ordem, em imagem e semelhança da própria perfeição, do próprio Deus. Amém? Tudo foi criado com um objetivo, um propósito definido, uma ordem, e nada estava em desordem. O detalhe é que no final de cada dia, Deus olhava e falava: e ficou bom, ficou bom, ficou bom. Quando ele criou tudo, viu tudo organizadinho, tudo em ordem, ele falou assim, ele olhou e falou: ficou muito bom. Muito bom. Deus é perfeito, gente. Deus é organizado. Deus é um Deus de ordem. O nosso Deus é um Deus de ordem. Podemos notar, então, que tudo durante a criação, tudo foi preparado para que o ser humano fosse criado, à imagem e semelhança. Deus preparou tudo para que esse ser humano pudesse estar aqui. Para cumprir um projeto, um propósito. O ser humano, ele deveria e deve ser o representante de Deus nessa terra. Representante de Deus nessa terra. Ele falou assim, Deus os abençoou, eles disse: sejam férteis, multipliquem-se, encham e subjuguem a terra. O que é subjugar? Botar a terra sob domínio. De quem é o domínio? De Deus. Então, vocês botem a terra sob o meu domínio. Encham-se, sejam vários os meus representantes, multipliquem-se. Eu quero muitos representantes. E vocês todos têm um trabalho a fazer, uma missão a fazer. Subjuga essa terra. Eu criei, eu domino sobre tudo. Eu sou tudo, mas eu quero que vocês me representem. Essa é a criação. A Bíblia nos fala em vários textos, que tudo foi criado por Deus. As coisas visíveis e as invisíveis. O que vemos, o que não vemos, foi criado por Deus. Por exemplo, esse local aqui agora está cheio de anjos. Vocês acreditam ou não? Ele está. Mas nós não vemos. Mas foi criado por Deus. Se a gente pegar, por exemplo, o texto de Neemias 9.6, fala assim: só tu és, Senhor, fizeste os céus e os mais altos dos céus, e tudo que neles há, a terra e tudo que nela existe, os mares e tudo que neles existe. Tu deste vida a todos os seres, e os exércitos dos céus te adoram. Êxodo fala assim: pois em 6 dias o Senhor fez o céu e a terra, o mar e tudo que nele existe,
mas no sétimo dia ele descansou. Não foi nada feito ao acaso. Tudo foi feito conforme um propósito, uma ordem. Isso inclui, dentro da criação, algumas leis físicas e leis espirituais. Por exemplo, o que é uma lei física? Uma lei física, por exemplo, ela fala, 2 corpos não ocupam o mesmo espaço no mesmo lugar do tempo. Se eu estou aqui, não vai ter outro corpo físico que consegue ocupar esse espaço. Certo? Concordam? Só que existem as leis espirituais. As leis espirituais funcionam um pouco diferente das leis físicas, mas as duas regem o mundo. Por exemplo, na lei espiritual, 2 corpos conseguem ocupar o mesmo local ao mesmo tempo. Quer ver um exemplo? O endemoniado de Gadareno. Era um corpo cheio de capeta dentro. Jesus perguntou para o demônio, quantos são aí dentro? Ele falou, legião, eram inúmeros, muitos. Então, as leis físicas e as leis espirituais regem o nosso mundo. Quer ver uma outra lei espiritual, que a gente acabou de ler no texto? Uma lei física, aliás. O sol e a lua nascem todos os dias. Alguém já viu o sol e a lua parar de nascer? Desde que você nasceu, o sol e a lua continuam nascendo. Porque é uma ordem de Deus. Disse Deus, haja luminares no firmamento do céu, para separar o dia da noite. Sirvam eles de sinais para marcar estações, dias e anos. E sirvam de luminares do céu para iluminar a terra. E assim foi. E assim é, até hoje, até o fim. Será até quando Jesus voltar. É uma lei física. Existe uma outra lei, vou dar mais um exemplo. Existe uma outra lei física que não deixa a gente sair flutuando. Está todo mundo grudadinho aqui na Terra. Né? Senão, a gente não está flutuando. Então, existe uma lei criada por Deus que fala assim, ó, ser humano, vocês vão ficar aí grudadinho na Terra. Vocês não vão sair voando. Vocês não estão vendo aí as cadeiras voando, nada. Então, existe uma lei que rege isso. Certo? E eu quero entrar no que a gente vai falar. As leis físicas e espirituais são criação de Deus. E elas vão reger esse mundo até o fim. O mundo físico e o mundo espiritual. E uma dessas leis, ela tem uma medida chamada de entropia. André, que troço estranho é esse? A entropia, ela mede o grau de desordem de um sistema. Grau de desordem de um sistema. Vou dar um exemplo. Eu pegar uma pedra de gelo, ela está dentro de uma fonte, o freezer, vou dar um exemplo. Tirar essa pedra de gelo dessa fonte e botar ela aqui em cima desse púlpito. O que vai acontecer com ela? Ela vai começar a derreter. Ela vai começar a entrar em desordem. Conforme o tempo for passando, maior vai ser o grau de desordem dessa pedra de gelo. Por quê? Porque eu tirei ela da fonte. Eu tirei essa pedra da fonte que alimentava ela. Deus é a fonte da vida. Toda vez que a gente tirar alguma coisa da fonte, ela vai entrar em um grau de desordem. Isso é uma lei criada por Deus. Além disso, o que a entropia nos fala? Quanto mais tempo fora da fonte, maior é o grau de desordem. E quanto maior o grau de desordem, mais múltiplas formas aparecem. O que é isso, André? Vou dar outro exemplo. Estou eu, André, construindo uma casinha. Vou pegar os tijolinhos de barro, igual a moda antiga. Vou construindo a casinha, a parede, boto um teto, casa linda, uma forma, uma ordem. Passa um século, passa 2 séculos, passa 3 séculos, e aquilo está ali, aquela construção está aí. Ela começa a ruir por causa do tempo. Cai o teto, e as coisas do teto primeiramente ficam juntas, depois elas vão se perdendo, vão ficando aleatórias. No final, sobra alguns tijolinhos da casa. Quantas ruínas aí tem pelo mundo? Uns tijolinhos da casa. O que aconteceu com essa casa? Ela agora tem uma multiplicidade de formas. Ela era uma casa, mas agora está espalhada e voltou aí de várias formas. A terra, enfim, foi enterrada, não sei. Ela agora tem uma multiplicidade de formas.
que eu estou dizendo aqui, gente? O gelo é água. Depois que ele derrete, ele continua sendo água, só que numa desordem total. A água, que era originalmente gelo, está numa nova ordem. Uma nova ordem. A entropia também nos dá a observação de quanto mais tempo, pior essa ordem. Vamos lá, derreteu o gelinho, fez tudo água aqui. Se eu deixar esse negócio aí, o que ele vai acontecer? Vai começar a evaporar. Vai sumir, vai virar mais desordem ainda, que agora a gente não consegue nem mais ver e a desordem está estabelecida. Essa fonte que organiza tudo, como a gente viu, é Deus. É Deus. Ele é a fonte da vida, Ele que gera tudo. Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra, soprou em suas narinas o fôlego da vida e o homem se tornou um ser vivente. Nós, além da imagem e semelhança de Deus, nós temos um sopro de vida dentro de nós, vindo do próprio Deus. Fôlego da vida. Nós fomos criados para estar diretamente vinculados a Deus. Esse foi o objetivo da criação. Esse é o propósito, representantes de Deus. Só que as coisas se perderam. Passou o tempo, de acordo com a lei. Nós saímos da fonte e a desordem começou. E conforme o tempo está passando, a desordem tem aumentado. E conforme o tempo passa, a desordem aumenta de forma mais rápida. O gelo começa derretendo devagar. Depois de um tempo, ele começa a acelerar o derretimento. A desordem aumenta a velocidade. Então, Deus é um Deus de ordem. Quanto mais longe estivermos de Deus, maior será a desordem. Então, quero aqui hoje ressaltar três sinais de desordem que alertam sobre o nosso distanciamento de Deus. 3 sinais de desordem. Primeiro sinal de desordem, a multiplicidade de formas da identidade do ser humano. Muitas formas para identificar o ser humano. Criou Deus, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Uma forma. Homem e mulher os criou. Então, só para a gente lembrar, a lei, que a entropia está falando, que a entropia mede o grau de desordem. Quanto maior a desordem, mais múltiplas formas se aparecem. Vamos aplicar isso. Hoje olhamos para as notícias, quando nós olhamos para as notícias das redes sociais, nós podemos identificar a total desordem que está acontecendo em relação à identidade do ser humano. O ser humano, nós somos um ser biológico, do pó da terra nós fomos criados, ok? Nós somos um ser biológico. Nós somos um ser psicológico, nós temos alma. Nós somos um ser sociológico. Não é bom que o homem viva só. Nós somos um ser sociológico. Nós somos um ser espiritual. Como eu já falei, nós fomos criados à imagem e semelhança do próprio Deus. Então, ele é um ser biológico, psicológico, sociológico e espiritual. Quanto mais caminhamos para longe da fonte da vida, mais caminhamos para uma completa desordem desse ser humano. O homem estava sozinho, e a mulher foi criada para fazer companhia a esse homem. Então, homem e mulher. Homem, atração por a mulher, mulher, atração pelo homem. O homem é homem, mulher é mulher. Essa é a criação, essa é a ordem, a primeira ordem, ligada à fonte. Só que hoje, existe uma desordem total no biológico, no psicológico, na alma, no social e no espiritual. Nos afastamos tanto de Deus, que existem tantas formas de ser humano se identificar, que até fica difícil de entender. Mas a gente vai tentar entender um pouquinho disso aqui hoje. São pessoas em total desordem. São seres humanos em desordem, que estão perdendo a sua identidade. Continuam sendo humanos, continua a água, continuam sendo humanos, mas totalmente diferentes do que foram criados, totalmente diferente da origem, totalmente diferente do propósito que Deus criou.
a identidade. Como a pessoa não se acha mais por causa da desordem, a maneira encontrada pela sociologia, pelo mundo, é a criação de novas identidades. Vamos criar novas identidades, vamos multiplicar as identidades. Então, hoje existem 3 tipos de identificação de identidade, que estão chamando de orientação de gênero, que é o transgênero. O que é o transgênero? É a pessoa que se identifica com um gênero diferente daquele que nasceu. Então, é uma mulher que se identifica como homem, é um transgênero. Aí tem o cisgênero. O que é o cisgênero? Cisgênero é a pessoa que se identifica com o sexo que nasceu. É o cisgênero. E tem agora o não binário. O que é o não binário? É a pessoa que se não identifica com nada. A pessoa não se identifica com homem, não se identifica com mulher, não se identifica com nada. Não para por aí. Essa é a identificação da pessoa. Mas, além disso, a desordem da identidade traz uma desordem na sexualidade. Então, além disso, nós temos formas de sexualidade diferentes. Nós temos o homossexual, nós temos o transexual, nós temos o bissexual, nós temos o pansexual, nós temos o assexual. Eu não vou explicar nelas, todas elas não, mas eu quero dar um exemplo para vocês. Da desordem. Vamos supor uma mulher biologicamente nasceu mulher, né? Uma mulher que biologicamente nasce mulher, só que ela se sente como homem. Então, ela, no termo de hoje, é um transgênero homem, ok? E essa mulher, que é biologicamente mulher e se sente como homem, ela tem uma afeição, uma atração por um homem que se sente homem. Então, a mulher que se sente homem tem uma atração por um homem que se sente homem. Então, ela é um transgênero homem que tem atração por um homem, certo? Essa mulher hoje, ela é uma homossexual. Por quê? Porque ela se identifica como homem, é uma mulher biológica, se identifica como homem, mas gosta de homem. Então, é um homem gostando de homem. Então, ela é uma homossexual. Perdemos a identidade. Uma desordem biológica completa, psicológica, espiritual e sociológica. Gente, eu não estou aqui para criticar. Eu até botei essa frase aqui para eu falar. Mas eu estou aqui para mostrar que existe uma lei criada por Deus. Uma lei criada por Deus. Para que a gente permaneça na fonte. Quanto mais longe da fonte, maior o caos e maior a desordem será. E isso tem afetado diretamente a identidade das pessoas. Deus fala o tempo todo. Quem conhece Bertelli fala que Deus fala, né? Que ele tem aquela, Deus fala, né? Deus fala o tempo todo, inclusive na desordem. Inclusive na desordem. Basta começarmos a aprender, a discernir e a ouvir a voz de Deus. Eu contei na história que no início Deus me colocou, Deus falou. Aí Ele falou uma vez através de uma criança. Eu precisei da segunda afirmação para entender a mensagem. Deus fala, gente, o tempo todo. E o que Deus está querendo falar com a gente hoje? Hoje, existem muitos jovens, adultos, senhores, com um problema de orientação sexual, com um problema de identidade. Isso só mostra o quanto essas pessoas estão distantes de Deus. Não importa se a gente está dentro da igreja, se a gente todo domingo vem aqui, fala que ama a Deus, porque a gente não está falando em religião, não estamos falando em frequentar um clube, nós estamos falando em ter Deus dentro de nós. Estarmos ligados à fonte da vida, que é o próprio Deus. O problema é que, ao sair dessa fonte, nós perdemos totalmente a nossa identidade original. E nós perdemos o nosso propósito, ao que fomos criados para ser. Nós deixamos de ser os representantes dele. Nós deixamos de dominar como ele falou para a gente dominar. Mas eu tenho uma notícia para vocês. Uma notícia boa. O Espírito Santo é o sopro. A Bíblia fala que ele é o sopro. É o roá. É o sopro de vida dentro de nós. É o sopro do próprio Deus dentro de nós. É Deus em nós.
E o Espírito Santo pode nos trazer de volta à fonte. Se eu pegar aquele monte de caco de água aqui, jogar num copinho, botar dentro da forminha, botar ele na fonte de novo, ela vira gelo de novo. Estou falando o seguinte, que se a gente se encher do Espírito de Deus, nós voltamos a ser como Ele nos criou, ao propósito original da criação. Amém? Eu não estou falando de religião, estou falando do Espírito de Deus. E só Jesus pode colocar esse Espírito em nós. Mais ninguém. Mais ninguém. A Bíblia fala, João Batista falou, que ele batizava com água. Mas vem aí alguém muito superior a ele, que batiza com o Espírito Santo e com fogo. Jesus é o batizador. Jesus pode mudar essa situação, de qualquer um, a qualquer momento. Jesus pode trazer de volta a ordem psicológica, a nossa ordem biológica, a nossa ordem sociológica, a nossa ordem espiritual. Jesus é o caminho para sairmos da desordem. Jesus é o caminho para sairmos da desordem. Ele nos garante acesso de volta à fonte da vida. Ele nos garante acesso de volta à fonte da vida. Eu não sei quem é você, eu não sei onde que essa palavra está chegando, pela transmissão. Eu não conheço poucas pessoas daqui. Eu não estou aqui para criticar, para meter o dedo na cara, você é um homossexual, não é nada disso. Eu estou aqui falando de uma lei espiritual, uma lei física criada por Deus. E eu estou falando o seguinte, que se você quiser hoje aceitar Jesus, Ele coloca a sua vida em ordem, porque Ele traz de você de volta a fonte da vida. Primeiro sinal da desordem que demonstra que estamos distantes de Deus é a multiplicidade de identidade. Jesus pode te devolver sua identidade. Se você tem sofrido com isso, com essa falta de identidade, Jesus pode te devolver essa identidade. Amém? Segundo sinal da desordem, o poder e o domínio sobre as pessoas. O texto diz assim, Deus os abençoou e lhes disse, sejam férteis e multipliquem-se, encham e subjuguem a terra, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se movem na terra. Ao ser humano foi dada uma ordem de dominar e subjugar a terra, os seres da terra, não uns aos outros. Nenhum lugar está escrito aqui, dominem o ser humano um ao outro. Está escrito, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se movem pela terra. Ao nos afastarmos da fonte, e por causa disso a gente gera um grau de desordem, múltiplas formas de domínio têm sido exercidas na terra hoje. Mas não em cima do que Deus determinou, e não da forma que Deus determinou. Só temos visto, geração após geração, uma nova ordem se formando, onde pessoas cada vez mais influenciam em massa outras pessoas. E é aí que mora o perigo. Pessoas em desordem influenciam e geram pessoas em desordem. E as mantém sob o domínio da desordem. Olha o ensinamento de Jesus em Mateus 24, eu não vou ler o texto, depois vocês lêem em casa. O que está falando Mateus 24? Jesus está falando sobre os sinais do fim, certo? Demonstrações inúmeras da desordem, sinais do nível máximo de desordem. A Bíblia, ela nos orienta a influenciar os nossos filhos, a ensinar a andar ao caminho correto, em vários textos, em Deuteronômio, em Efésios, em Provérbios, em vários textos, em vários locais diferentes. E eu quero pegar o ensinamento disso daí. A influência de a quem nós submetemos está diretamente ligada
ao caminho que será traçado por nós. Eu vou repetir, a influência a quem nós estamos nos submetendo está ligada diretamente ao caminho que será traçado por nós, ao caminho que nós andaremos. É isso que a Bíblia está falando. Crie seus filhos na palavra, ensine, conversem, onde estiver, fique conversando com eles, ensine, que essa influência vai ditar o caminho. O limite da desordem é o caos completo. Uma sociedade tão corrompida que não terá mais propósito original, mais nada do propósito original, totalmente aleatória, e com tantos estados diferentes, que é até difícil da gente entender. E são essas pessoas que estão exercendo influência hoje, pessoas em desordem. Pessoas em desordem. Gente, eu não vou entrar nos princípios da lei espiritual, que eu não tenho tempo aqui para isso, mas eu quero que vocês peguem uma coisa aqui, certo? No reino espiritual, no mundo espiritual, todo mundo serve de alguma forma. E só existem dois senhores. Ou você vai servir a um, ou vai servir a outro. Mas você vai servir. Certo? Ok? Entendidos? Então, pessoas que têm influenciado sobre o domínio do mal, têm submetido muita gente à desordem sobre o domínio do mal. E eu quero que vocês percebam uma coisa. Pô, como é que Deus faz um negócio desse? Eu quero que nada saia, quero que vocês entendam que nada saia do que foi planejado por Deus e profetizado por Deus. Abra sua Bíblia aí no Apocalipse, no capítulo 13, no verso 5. Nós vamos ler do 5 ao 18. Diz assim o texto: a besta foi dada uma boca para falar palavras arrogantes e blasfemas. E lhe foi dada autoridade para agir durante 42 meses. Ela abriu a boca para blasfemar contra Deus e amaldiçoar o seu nome e o seu tabernáculo, os que habitam no céu. Foi-lhe dado o poder para guerrear contra os santos e vencê-los. Foi-lhe dada autoridade sobre toda tribo, povo, língua e nação. Todos os habitantes da terra adorarão a besta, a saber, todos aqueles que não tiveram seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a criação do mundo. Aquele que tem ouvidos, ouça. Se alguém há de ir para o cativeiro irá. Se alguém há de ser morto à espada haverá de ser morto. Aqui estão a perseverança e fidelidade dos santos. Então vi outra besta que saía da terra, com 2 chifres, como cordeiro, mas falava como um dragão. Exercia toda a autoridade da primeira besta, em nome dela, e fazia a terra e seus habitantes adorarem a primeira besta, cujo ferimento mortal havia sido curado. E realizava grandes sinais, chegando a fazer descer fogo do céu à vista dos homens. Por causa dos sinais que lhe foi permitido realizar em nome da primeira besta, ele enganou os habitantes da terra, ordenou-lhes, ele saiu aqui da ordem, ordenou-lhes que fizesse uma imagem em honra da besta que foi ferida pela espada, e contudo revivera. Foi-lhe dado poder para dar fôlego à imagem da primeira besta, de modo que ela podia fazer que fossem mortos todos os que recusassem adorar a imagem. Estão entendendo aqui que estão falando de domínio e influência? Ok. Também obrigou todos os pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos, a receberem certa marca na mão direita ou na testa, para que ninguém pudesse comprar nem vender, a não ser quem tivesse a marca, que o nome da besta ou o número do seu nome. Aqui há sabedoria. Aquele que tem entendimento calcule o número da besta, pois o número é de homem, seu número é 666. Pessoal, não quero entrar no quesito do simbolismo aqui, não é nosso propósito hoje, mas eu quero pegar o conceito que está sendo passado aqui. Algumas pessoas creem e pregam na burrice do diabo, mas a Bíblia fala totalmente o contrário disso. O diabo é um estrategista de guerra. Ele é um estrategista de guerra. Ele sabe que o domínio, e ele tem total conhecimento sobre a Bíblia, e total conhecimento sobre a criação, porque ele fez parte da criação, ele faz parte da criação. Ele sabe que o domínio é ordenado por Deus ao homem.
não só ordenado, foi uma bênção de Deus. Então, ele pega essa característica e leva o ser humano a longe de Deus para criar um grau máximo de desordem. Ele vai pegar essa característica que Deus deu e abençoou para criar desordem. E ele tem influenciado gerações após gerações, colocando sutilmente, é sutil. O gelo não vira água, ele vai derretendo devagarzinho, né? É sutil. Colocando sutilmente ideias que parecem ser boas, mas são sinais do que está por vir. E eu quero pegar um exemplo muito claro que está acontecendo hoje em dia, quero alertar vocês. É um exemplo, é o conceito que eu estou falando. A gente está falando aqui de domínio sobre as pessoas. A pandemia, ela nos diz diretamente o que está por vir por aí. Para onde e por que a igreja precisa se preparar. A pandemia nos mostrou e nos está mostrando como é fácil dominar as pessoas. Como é fácil dominar as pessoas. E cada vez será mais fácil. Porque teremos poucas pessoas, pouca gente influenciando uma massa maior de gente, editando as regras desse novo mundo. Então, vão ter pouca gente editando novas regras, novas ordens. Quero dar um exemplo. Mas assim, quero abre parênteses aqui, abre colchetes, abre chaves, sei lá o que abre aí, abre aspas. Essa é a palavra, abre aspas aqui. Gente, eu não vou omitir minha opinião, o que está certo, se está errado, se eu concordo, se eu não concordo. Eu estou pegando uma situação do que está acontecendo hoje para exemplificar para vocês, ok? Fecha aspas. Onde que a gente pode ver o domínio sendo exercido hoje? Se a gente pegar o que está acontecendo hoje, por exemplo, nas empresas, o que está acontecendo nas empresas? Sobre o domínio. As empresas estão obrigando as pessoas a se vacinarem. É um exercício de domínio. Novamente, não estou falando que você não tem que se vacinar, não estou falando nada disso. Estou exemplificando o exemplo continuando, do cotidiano. Sobre o quê? Qual é a orientação? Vacina é uma coisa boa. Empresa, nós apoiamos a vacinação. Então, todo mundo é obrigado a se vacinar. Caso contrário, é desligado. É um exercício de domínio. Isso vai ser paulatinamente e sutilmente aprofundado. Por enquanto é vacina. Mas vai chegar uma hora que vai ser algo contra a palavra de Deus. Vou repetir aqui que está no texto. Não estou julgando, novamente, não estou julgando o ato. Foi-lhe dado o poder para dar fôlego à imagem da primeira besta, de modo que ela podia falar e fazer como que fossem mortos todos que recusassem a adorar a imagem. Também obrigou todos, pequenos, grandes, ricos, pobres, ninguém vai se lembrar, e escravos, a receberem certa marca na mão direita ou na testa, para que ninguém pudesse comprar nem vender, a não ser que tivesse a marca, que é o nome da besta. Não é coincidência, gente, o que está acontecendo hoje em dia. Não existe nenhuma coincidência. Existe uma multiplicidade de formas, uma multiplicidade de grupos, eu não vou aqui citar nome de grupos, mas vocês estão vendo aí, acompanhando nas mídias e tudo, uma multiplicidade de vozes que estão exercendo domínio sobre o ser humano hoje. Aí eu faço uma pergunta para a sua reflexão. O que tem te influenciado e como isso tem te dominado? O que tem te influenciado e como isso tem te dominado? O que te influencia e te domina dirá o caminho que você seguirá, e se você cederá ou não à marca imposta pela besta. Mais uma vez, gente, é sutil. É sutil. A influência em desordem gera domínio fora do propósito de Deus. O domínio fora do propósito de Deus gera mais desordem. Mais desordem
gera o caos. E o caos é o local onde uma nova forma de ordem se estabelece. Uma nova ordem mundial. É sutil. Todo esse processo é sutil. Vou repetir. O gelo não vira água instantaneamente. André, por que você está citando tanto gelo? Se Jesus nos ensinou através de Mateus 24, 32, uma lição através da figueira, hoje ele está nos ensinando uma lição através do gelo. Um outro ponto que a entropia mostra é a seta do tempo. É a seta do tempo. Quanto mais longe, mais distante no tempo eu estiver da fonte, quanto mais tempo passa, maior é a desordem. E maior essa multiplicidade. Eu pergunto para vocês, para a gente raciocinar e meditar aqui, quanto tempo já se passou desde a criação? Quanto tempo nós estamos fora da fonte? Nós não, o mundo. Só quando enxergamos que estamos em desordem é que podemos voltar à fonte. E isso é o que Deus está falando aqui hoje. Deus está falando, voltemos à fonte. Porque Deus, só Deus, pode restabelecer tudo. Mas, para isso, você não pode aceitar a desordem. Você não pode ter fidelidade com a desordem. Esse será mais nosso desafio, que nós vamos ter nos próximos anos. Não nos deixarmos influenciar e não deixarmos ser influenciados e dominados, porque será sutil. É peça a peça do quebra-cabeça. Voltemos à fonte, gente. Só ela vai nos sustentar até o final. Só ela vai nos fazer permanecer firmes no propósito. Só ela. Só na fonte da vida. Só em Jesus, através do Espírito Santo, é que a gente vai conseguir. Olha o que o texto fala, gente. Eu vou citar essa parte, que essa parte aqui é muito forte. É muito forte. Aquele que tem ouvidos, ouça. Se alguém há de ir para o cativeiro, então vá. Se é melhor ir para o cativeiro, vá para o cativeiro. É melhor do que você sair da fonte. Se você tiver que morrer, a espada, então seja morto pela espada. Porque aqui, na resistência, está a perseverança da fidelidade dos santos. É muito forte isso, gente. Não sei se vocês estão entendendo essa mensagem, mas se o primeiro sinal que ressaltamos da desordem é a multiplicidade da identidade, o ser humano está perdendo a sua identidade, o segundo sinal é o domínio que está sendo exercido sobre as pessoas. Segundo sinal da desordem. Poderia se ressaltar em números. A gente pegou 3. O terceiro sinal que eu quero ressaltar na desordem é a inversão de valores. É a inversão de valores. No verso 31 de Gênesis, no nosso texto, está falando assim, Deus viu tudo que havia feito, e tudo havia ficado muito bom. Não era bom, não, ficou muito bom. A criação é boa, é perfeita, mas hoje ela se tornou ruim, porque as pessoas estão nascendo em uma fase cada vez mais avançada no grau de desordem. Então, por exemplo, o Caio Mateus, que é meu filho, ele está nascendo numa fase muito mais avançada no grau de desordem. Imagine quando chegar à fase adulta, como é que nós estaremos? E quando nós não temos a palavra da verdade nos guiando, nós temos essa palavra da desordem, a palavra do caos. E essas pessoas que estão nascendo, geração após geração, nós fazemos parte disso, não começou hoje, não é meu filho, não, começou lá atrás. Nós fazemos parte disso. Ela vai achando que esse é um estado cada vez um estado normal. O estado da desordem passa a ser um estado normal, é uma nova ordem. Vocês estão pegando, gente? Vocês estão pegando? Amém? A criação é boa e perfeita, mas ela se tornou ruim. O domínio e a influência das pessoas no estado de multiplicidade e desordem
tornam a ordem insuportável. Os argumentos geralmente são: é chato. Pô, viver uma vida em ordem é chato pra caramba. É o argumento. É entediante. É repulsivo pensar dessa forma que você pensa. Isso não cabe mais no mundo de hoje. É politicamente agir incorreto da forma certa. Hoje é politicamente incorreto. Os pensamentos que guiam são: a mentira é boa quando a causa for boa. Se for para ajudar, vamos fazer uma mentirinha, né? É politicamente incorreto? Não. Não. Se o correto me faz infeliz, vamos fazer o que me faz feliz. Vamos agir do modo politicamente correto. Na desordem, é melhor fazer um discurso. Na desordem, é melhor fazer um discurso do que é politicamente correto, cheio de mentiras e palavras de manipulações, do que falar a verdade. A verdade, na desordem, ela não vai ser mais dita. A inversão de valores, somada ao domínio das pessoas em desordem, não tem outra saída, a não ser a perseguição. A não ser a perseguição dessas pessoas que guardam a ordem e os princípios de Deus. Tudo é aleatório, nada mais tem princípio, é uma multiplicidade de forma, de coisas tão grande, tudo passa a ser aleatório, não tem mais princípios, nada. Aqui é um alerta para a igreja, para você que está aqui hoje. Cuidado, cuidado, porque os valores de Deus, as leis de Deus, são imutáveis, são inegociáveis. Cuidado com os ensinos que te levam para longe das leis de Deus, pois longe do que foi criado, longe da fonte, tudo vira desordem, vai virar caos. Deus não negocia valores e princípios do seu reino. Deus não colocou em discussão a ordem que Ele definiu para o seu reino e para a sua criação. Ele nunca colocou essa discussão. Nenhuma parte da Bíblia está escrito isso. Então, pessoal, não importa quem for. Não importa se é o pastor, se é a religião, se é a teologia. Qualquer coisa que te levar para longe do que foi proposto no princípio, longe do que foi proposto na criação, coloca suas barbas de molho. Porque existe grande chance de uma multiplicidade de forma acontecer, de uma desordem aparecer, de teorias completamente loucas aparecerem, porque ela está sendo criada a partir de um princípio de desordem. Como falei, só existe volta, só existe como nos ligarmos de novo à fonte da vida e recuperarmos a nossa imagem e semelhança, conforme o molde original, a proposta inicial, e sermos o que fomos criados para ser, através de Jesus. E essa é uma lei espiritual estabelecida. Essa lei é uma lei espiritual. As leis regem o mundo espiritual e o mundo físico. Você lembra que a gente falou? João 14, 1-6 diz assim, não se perturbe o coração de vocês. Creiam em Deus e creiam também em mim. Na casa de meu pai há muitos aposentos. Se não fosse assim, eu lhes teria dito. Vou preparar-lhes lugar. Olha só, a gente vai morar com o papai. E se eu for e lhes preparar lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. Vocês conhecem o caminho para onde eu vou. Aí Tomé falou, Senhor, não sabemos para onde vais. Como podemos saber o caminho? Jesus respondeu, eu sou o caminho. Eu sou a verdade. Eu sou a vida. Ninguém vai ao Pai. Ninguém volta à fonte. Ninguém anuncia por mim. É uma lei espiritual. O caminho espiritual para chegar à fonte da vida, para a gente voltar à ordem, é Jesus. Não existe outro caminho. O caminho que restabelece sua ordem biológica, já falei, psicológica, sociológica, espiritual,
o caminho que transforma a sua vida, o caminho que cura a sua alma, o caminho que cura você, que cura o ser humano, é Jesus. Para Deus, o que Ele fez, para Deus, o que Ele fez é perfeito, porque Ele é perfeito. E continuará sendo perfeito, continuará sendo certo. Não importa o nível de desordem, até lei foi Ele que criou. Por que Ele criou essa lei? Eu não sei, mas aí na minha imaginação santificada, eu imagino. Por quê? Porque Ele é a fonte. Ele fala assim, se você estiver aqui pertinho, juntinho de mim, você vai estar ok. Se você for se afastando, vai dar ruim. E Ele precisa criar essa lei, porque no final, aqueles que quiserem, aqueles que quiseram, aqueles que voltaram à fonte, que entenderam, receberam essa mensagem, Ele vai resgatar, vai restaurar. Só que existem aqueles que não quiseram, que ouviram e desprezaram. Esse vai permanecer na desordem. Eu creio, isso é a minha imaginação santificada, tá? Os sinais estão aí. O tempo está passando cada vez mais rápido. A desordem aumentando em grande escala. A multiplicidade de formas cada vez mais visível. A nova ordem mundial se estabelecendo de forma sutil, onde todos continuarão sendo seres humanos. Todos. Mas totalmente fora do princípio. É tempo de voltar enquanto é possível. Se o primeiro sinal da desordem que ressaltamos foi a multiplicidade de identidades, o segundo sinal da desordem que ressaltamos foi o domínio e o poder sobre as pessoas, o terceiro sinal da desordem que ressaltamos foi a inversão de valores. Fuja disso. Corram disso. Isso é um direcionamento que Deus está dando. A escolha de voltar e permanecer à fonte da vida, e com isso voltarmos à identidade de Deus, submetendo ao que Deus nos propôs, nos tornando verdadeiramente a sua imagem e semelhança, e seguir a ordem estabelecida e assumir a forma de Deus, é através de Jesus pelo Espírito Santo. Amém? Vamos com todos colocar de pé, por favor? Queria que o grupo de louvor pudesse subir. Não adianta a gente só querer estar na fonte. Não adianta eu querer estar na fonte. É preciso permanecer na fonte. Se a gente sai da fonte, se o gelo sai do freezer, ele vai começar a derreter. Não é só querer estar, é preciso permanecer lá até o fim. Amém? Eu creio que Deus falou muito comigo através dessa palavra, e eu queria fazer alguns atos aqui no final. O primeiro ato é você que é pai, você que é mãe, você que tem uma responsabilidade sobre a próxima geração. Eu quero que você libere uma palavra sobre essa próxima geração, porque eles vão sofrer muito mais que a gente. Eles vão precisar de muito mais do Espírito e de estar dentro disso do que nós. Então, eu gostaria que você liberasse, enquanto o grupo de louvor começa a cantar, você liberasse uma palavra sobre essa próxima geração. Eu vou fazer em cima do meu filho. Eu gostaria que você fizesse em cima da próxima geração, a quem você tem autoridade. Amém?